Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates. Aqui é o Ulisses falando, e nesse sábado, 27 de maio de 2023, estão acontecendo aí as apurações das eleições da APOESP, a apuração das urnas aí, né, para ver quem ganhou aí no estado, nas regionais aí, né. E a gente do Mesa de Debates ontem já acompanhou, né, na sexta-feira, aí as eleições, tentamos colaborar um pouco e também fizemos uma matéria aí, né? Quem tiver interesse é um dos últimos vídeos aí, pode acompanhar no canal também a cobertura que a gente fez. E hoje teve a cobertura da apuração, né? E como a gente já explicou bastante a situação no vídeo anterior, né? Então agora a gente vai mandar aqui direto as entrevistas que a gente conseguiu, né, com pessoas de organizações, né, das três chapas que estavam concorrendo nesse processo eleitoral. Eu estou aqui com o Antônio Carlos, do PCO, né, que está compondo a Chapa 1 aqui para a POSP. E eu queria saber como que vocês estão vendo esse processo eleitoral, né? Se vocês acham que com ele deu para aprofundar os debates necessários para melhorar a educação no Brasil. E se vocês acham que tiveram problemas significativos que vale comentar, né? Embora ainda esteja apurando tudo aqui, né? As urnas. Mas eu queria saber como vocês estão encarando esse processo depois de 5 anos, né? Se vocês acham que tem avanços, retrocessos e quais são as perspectivas aí de vocês para a POSP? Bom, apesar de que a POSP, pelo tamanho do sindicato e pelo nível de participação da categoria, ainda é um dos sindicatos mais ativos do país, né? O processo eleitoral envolve aí dezenas de milhares de pessoas. É evidente que nós mesmos, nós do PCO, de Educadores em Luta, defendemos que é preciso aprofundar o processo democrático dentro do sindicato. Precisa ter uma maior abertura à participação dos setores jovens, dos novos setores da categoria. Mas a eleição é uma oportunidade para apontar perspectivas políticas, né? Nós, por exemplo, estamos integrando a Chapa 1 porque nós achamos que é um momento importante de unir forças, que ao contrário das ilusões que muitos setores da esquerda têm, nós achamos que a luta contra o golpe não terminou, pelo contrário, ela tende a recrudescer no próximo período, né? Há muitos ataques contra não só os professores, mas todos os trabalhadores, e nós achamos que é importante, por exemplo, a unidade que a gente constituiu nos últimos anos na categoria, em que a POSP foi o principal sindicato na luta contra o golpe, né? Que isso se fortaleça, porque a gente acha que vem chumbo grosso por aí, né? E as evidências já são muitas. Em São Paulo nós temos um governo direitista ligado ao Bolsonaro, mas pior do que isso, em nível nacional, nós temos o governo Lula sob um intenso cerco, inclusive de setores que estão dentro do governo e agem claramente para sabotá-lo, né? Muitos setores até com uma aparência de esquerda, né? Mas que agem no sentido contrário. Então nós achamos que está se constituindo aqui uma perspectiva importante, né? A vitória da Chapa 1, que deve se confirmar, vai apontar uma perspectiva de unidade para o nosso sentido aí é para que haja uma unidade para lutar, para mobilizar ainda mais a categoria e o conjunto dos trabalhadores. Ok? Obrigado. Tá ótimo, obrigado. Eu estou aqui com a Flávia do PSTU, né, da Chapa 2, encabeçando a Chapa 2 também. E eu queria saber como que vocês estão encarando esse processo eleitoral, né? Se vocês acham que ele teve chance de politizar o debate dos professores, de avançar na luta de alguma forma, apesar de problemas aí que possam ter tido nessas eleições. E qual é a perspectiva que vocês veem, né? Embora ainda esteja apurando aí, mas qual é a perspectiva que vocês veem aí para a POSP, né? Para o próximo período de lutas, depois de tantos anos sem eleições e agora com mais algumas complicações do processo eleitoral, como que vocês encaram esse balanço aí do processo? Então, olha, a apuração está começando, a gente ainda não sabe como é que está o resultado exatamente, mas a campanha foi muito positiva, a gente foi nas escolas, em várias regiões, e aonde a gente conseguiu atingir, a receptividade foi muito boa dos professores, existe uma insatisfação muito grande da categoria com o sindicato,
E porque sente que o sindicato hoje não é um instrumento à altura da nossa necessidade, né, de combater os ataques dos governos, em especial aqui em São Paulo, o governo Tarcísio que não deixa os professores dormirem um dia em paz, né? Cada dia tem um ataque. Ontem a gente viu a suspensão do pagamento do adicional de difícil acesso, e que significa uma porcentagem importante do salário dos professores que não está previsto no Olerite do próximo mês. A gente ainda precisa saber exatamente o que aconteceu, mas é isso, é fechamento de sala de aula, curso profissionalizante que não tem informação e chega nas escolas para o conselho votar sem nenhuma informação. Então os ataques do governo são diários. O Tarcísio tem um projeto muito nítido para a educação paulista, que é avançar na privatização, né? Por isso ele trouxe o Feder lá do Paraná, que é um empresário, para avançar nesse projeto. E aí os professores se sentem assim, largados à própria sorte, porque vêm os ataques e não sentem que podem contar com o sindicato como seu instrumento de luta. Por isso que o processo eleitoral ele traz uma esperança para a categoria e um ânimo de mudança, da gente, né, conseguir resgatar a POESP, reconstruir pela base e resgatar a POESP para essa necessidade de fortalecer a luta da categoria e da classe trabalhadora. Então, por isso, acho que, de qualquer maneira, independente do resultado eleitoral, a gente já venceu do ponto de vista do debate político. Assim, a gente está realmente muito com a sensação de missão cumprida, porque o debate foi feito e a gente sente que tem uma parte nova da categoria que está chegando, categoria O, que quer se organizar, muitas filiações no dia da eleição, e que a gente espera conseguir, pela base, organizar esses professores para a gente avançar na nossa organização e na luta. O resultado eleitoral, ele apresenta contradições. Então, a gente, né, aqui já começa a perceber algumas cidades que vêm com uma quantidade atípica de votos, já começam a, principalmente no interior, onde é mais difícil ter fiscalização. E aí a comissão eleitoral está congelando já algumas urnas e vamos ver o que eles deliberam, né? A contradição é que a chapa 1 tem a totalidade dos membros da comissão eleitoral. São 5 membros da comissão eleitoral, são 5 da chapa 1, eles não aceitaram nenhum nosso. Então, até para resolver os problemas fica mais difícil. Qual é a nossa intenção da chapa 2? Que faça valer a decisão da categoria, né? Que se respeite o voto dos professores. Então, a nossa questão aqui é garantir a lisura do processo, né? E garantir que os professores possam decidir, que o processo seja democrático. A gente está insistindo bastante na comissão eleitoral para garantir o que for correto. É basicamente isso. Agora, o resultado o parcial que está saindo está muito favorável para a gente, no sentido de ampliar o espaço da nova oposição que surge desse processo. E muito importante, com uma base nova aí, que vai ser um fôlego importante para a categoria. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Thaís, da UP, do Movimento Luta de Classes, e que está construindo aí a chapa 3, né? E eu queria saber como vocês estão vendo esse processo eleitoral do ponto de vista, né, de que faz 5 anos que não tem eleição para a POESP, e vocês da UP, no caso, cresceram, né, bastante nesse período também. E vocês acham que esse processo eleitoral foi politizador? Ele está sendo importante para trazer pautas aí que são necessárias para a categoria dos professores aqui em São Paulo, né, principalmente? Como vocês veem o balanço, embora ainda esteja terminando de apurar, né? Como vocês veem esse balanço aí do processo eleitoral? Vocês têm críticas aí importantes? Vocês acham que deu para avançar o debate? Como que está sendo? Eu acho que para a categoria num geral, né? O sindicato ele é uma ferramenta, um instrumento de luta dos trabalhadores, e portanto a POESP é uma ferramenta de luta dos professores. E a gente estar no dia a dia do sindicato é importante para a gente construir o sindicato através da base, né? Os professores construírem o sindicato para lutar, entendendo as necessidades, as condições da categoria e se colocar para mobilizar a categoria e fazer a luta. E a gente acha que o processo eleitoral ele é bastante importante. Primeiro, porque você vai
é uma democracia, né? Então você vai votar nas pessoas para dirigir o sindicato. Então é um processo que é importante por conta disso, né? A mudança da direção, enfim, os associados se envolverem nesse processo da eleição. Mas também a gente acha que é importante para colocar mais discussão dentro da categoria. Então a gente está vendo essa eleição como uma oportunidade, inclusive, né? A gente fez uma campanha no chão das escolas. A gente montou a nossa chapa assim, então a gente fez a nossa campanha assim no chão das escolas, apresentamos o nosso programa, as nossas defesas, as nossas opiniões sobre a categoria, sobre o sindicato e também o governo que a gente vive. Então a gente acha que é uma maneira também de colocar mais debate, né, dentro da categoria, e a eleição ela cumpre esse propósito também. Além disso, de unificar a categoria, né? Existem 3 chapas, mas que nesse momento a gente precisa ter uma luta principal, né? E na nossa opinião, a nossa luta principal é contra o governo do Tarcísio, contra o governo do Feder e todas esses retrocessos, essas retiradas de direitos que eles têm colocado para os professores na educação, mas também no estado de São Paulo. Então, para nós foi um processo bastante importante, a gente acha que a eleição é fundamental, precisa acontecer, é um processo democrático, mas também é um processo de politizar a categoria. E a gente, na nossa avaliação, a gente acha que cumprimos bastante esse papel. Beleza. Tem mais alguma coisa? Não, eu acho que, aproveitar, né, que está aqui, só mais uma coisa, tem pontos do programa de vocês que você acha relevante trazer aqui, né? Agora já passaram as eleições, mas pontos em especial que você acha que vale destacar agora? O nosso principal ponto que a gente acha que precisa estar no debate, precisa estar na pauta, precisa ser falado nas escolas, é o quanto esse governo ele é anti-educação, é inimigo da educação, né? Tanto dos alunos quanto dos professores e a comunidade escolar que sofre, né? Com todos esses ataques que o governo tem feito com a gente. Então, para nós, a nossa luta principal é contra o governo do Tarcísio e contra a Secretaria de Educação aqui no nosso estado, né, que é privatista, que foi lá no Paraná, privatizou gestão, né, terceirizou um monte de coisa e que está com essa intenção aqui. A gente já está vendo qual é o problema do governo do Tarcísio, fechando 300 escolas, fechando noturno, né, botando polícia dentro da escola, e a gente acha que isso é um retrocesso. Então precisamos, junto com o sindicato, fazer essa luta contra esse tipo de desmonte da educação, né? Então a gente acha que o principal é isso. Aí tem as questões mais da categoria, né? E sobre a organização do sindicato, a gente acha que o sindicato ele precisa estar presente no dia a dia da categoria, né? Passando nas escolas, fazendo as eleições de representante de escola, fortalecendo os conselhos de escola, né? Apoiando os professores dentro da escola. Então, fazer grandes assembleias, chamar reunião de RE com regularidade, estar presente, né? Dentro da categoria. Então, a nossa chapa ela é uma chapa que foi composta por professores que estão todos os dias dentro da sala de aula, né, matando um leão por dia, inclusive, e que a gente acha que somos nós, então, que estamos dentro da sala de aula, que precisamos estar dentro do sindicato para fazer com que o sindicato seja construído por aqueles que estão sentindo na pele os problemas, né? E que aí dê resposta a todos esses anseios, essas dificuldades que a gente tem sentido na nossa categoria. Então foi uma chapa, é a primeira vez que a gente está participando desse processo das eleições da POSP e até agora tem sido bastante positivo, né? Entramos em centenas de escolas no estado todo, falamos com muito professor, debatemos programa, falamos sobre política, sobre a situação da conjuntura do nosso estado, que para nós é fundamental, e o principal, chamamos o professor para se organizar, para se mobilizar dentro da escola, fora da escola. Então para nós tem sido importante, tem sido bastante positivo e temos a perspectiva de crescer ainda mais, né, depois desse processo, se organizar dentro das escolas, chamar o professor para lutar com a gente, e aí sim a gente vai ter melhores condições de avançar
nas nossas conquistas de direito. Beleza. Tá ótimo, obrigado. Eu estou aqui com a Marcela, do MRT, do Nossa Classe Educação, aí, que está também no processo eleitoral aí da POSP, aí, a gente acompanhou ontem, na Zona Norte. E eu queria saber como vocês estão encarando esse processo eleitoral, né? Se vocês acham que já deu para politizar bastante, né? Ou se os problemas aí dessas eleições aí já deram uma complicada nesse avanço do debate e nas questões mais democráticas mesmo. Enfim, queria um comentário aí sobre esse processo eleitoral, que embora não tenha terminado a apuração, já tem bastante coisa para falar. Sim, Ulisses. Primeiro, a gente está aqui direto da apuração, né, da apuração estadual. Tem também a apuração das urnas regionais. Algumas regionais já foram, outras ainda não. Então, é um processo aí que deve durar mais alguns dias, né, até apurar tudo, enfim, passar por comissões, etc. Mas o que dá para perceber é que é uma eleição já muito diferente das últimas, né? Faz 6 anos que não tem eleição da POSP, mas o que a gente percebe é que esses anos, na verdade, fez com que, por conta dessa direção do sindicato, né, que aparelhou o sindicato para o mandato parlamentar da Bebel, passou a tratar todas as coisas todos os problemas, né, dos professores de forma individual, como se fosse um problema individual do professor que tem que entrar lá com sua ação judicial e tudo mais, enfim, todo esse processo de afastamento do sindicato dos professores fez com que os professores ficassem ainda mais, né, putos, né, e rechaçassem essa direção do sindicato, afastando, né, a base do sindicato, muita desfiliação, o quórum caiu muito, né, os professores bastante céticos em relação ao sindicato por conta dessa direção majoritária da Bebel, da Chapa 1, né, que infelizmente agora também conta com parte da ex-oposição que decidiu debandar, como Resistência, Mesa, etc. E infelizmente a gente vê um sindicato mais enfraquecido, né, por conta disso, e é um sindicato que infelizmente não vai preparar não está preparando, né, os professores para as lutas que precisa travar nesse momento, que são inúmeras, né? Os ataques do bolsonarista Tarcísio são nova carreira, enfim, corte na verba da educação, coisas que já veio do governo Dória que ele continua, fim das abonadas, APDs, professor categoria O sem aula, demitido, desempregado, né? Então é uma série de problemas, uma série de ataques que os professores precisam enfrentar e não estão conseguindo enfrentar. Além disso, tem todos os problemas também, os ataques que estão vindo do governo federal do Lula Alckmin, né, como o arcabouço fiscal, a manutenção do novo ensino médio, e os professores se veem sem uma perspectiva de luta por conta desse sindicato. E a eleição que a gente viu é uma eleição bastante diferente por isso, porque caiu muito quórum, as pessoas estão desacreditadas, e é uma eleição que eles burocratizaram e deixaram ainda mais democrático do que já era. Então a gente viu muita fraude, a gente viu urna sem lacre, urna que eles têm a chave, uma série de problemas nesse processo eleitoral que deixa bastante em dúvida a lisura, a integridade, né, dessa eleição. Ainda assim, a gente, com essa chapa 2 que a gente está concorrendo nas regionais, mas também na estadual, inclusive regionalmente a gente conquistou agora a subsede de Santo André, um exemplo muito importante de como é importante unificar a oposição combativa, né, unificar os setores combativos da vanguarda para ter bastiões de luta mesmo, né, que Santo André seja o exemplo de organizar os professores pela base, pela comunidade escolar, pela categoria, para enfrentar esses ataques que infelizmente a direção majoritária do sindicato deixa de enfrentar. Então a gente está aqui na apuração, as perspectivas são boas, a gente está vendo que a gente está passando, tem uma cláusula de barreira, né, na oposição, que ela precisa atingir pelo menos 20% para conseguir eleger representantes. A gente está achando que vai dar, se, obviamente, a gente conseguir impugnar as centenas de urnas que estão aí claramente com fraude, porque tem assinaturas, né, tem mais voto do que assinaturas todas iguais e tudo mais. Então, se a gente conseguir barrar esse tipo de coisa, né, minimamente, as perspectivas são boas. Aí fica justamente
a contradição para a própria direção do sindicato, né? Vai querer uma gestão democrática, que as forças se expressem, né? Como sempre foi historicamente no nosso sindicato, né? A proporcionalidade, ou vai querer tratorar com as fraudes mesmo e não deixar a oposição passar, né, com seus votos válidos e reais que conquistou na base e passar essa cláusula de barreira. Então a gente vai continuar acompanhando aí até o final da apuração, depois ir para as apurações regionais também, seguir as apurações regionais e seguir na luta. Acho que é um primeiro passo de um processo de reorganização dessa vanguarda. Essa eleição significou isso e que a gente tem que seguir a partir daí. Beleza. Obrigado. Eu estou aqui com a Maíra Machado, do MRT, nossa classe Educação aí, que ganhou inclusive aí a subsede de Santo André, né? E, embora a apuração não tenha terminado, isso já foi visto aqui. E eu queria saber como que vocês estão encarando aí a importância desse processo eleitoral, mesmo com vários problemas aí, né, que aconteceram nas eleições, até com relação à lisura mesmo do processo, mas como que vocês estão encarando o processo de politização, né, que vem junto disso, e quais são as conquistas, as perspectivas que vocês veem agora com essa subsede e conforme está acabando a apuração, que vocês veem aí para a POSP? Então, a gente está bem contente de ter ganho a subsede de Santo André. Foi uma expressão muito da unidade dos professores, entre efetivos, contratados, gente que está no chão da escola, das escolas PEI, das escolas regulares. Uma importância muito grande dessa unidade, que é o contrário da unidade que a Chapa 1 está construindo, que na verdade é uma unidade da burocracia, justamente para atuar no sentido de pacificar o nosso sindicato. Agora tem uma questão que eu acho que é bem importante para a gente poder pensar, é que realmente nas votações todas, no estado inteiro, se expressou um distanciamento muito grande da direção do sindicato em relação à base, com muitos professores que se desfiliavam, com professores que não queriam se filiar, que não confiam na direção do sindicato, que nem sabiam que tinha o sindicato. Então tudo isso é uma expressão não somente que a POSP está ultra distante da base dos professores, como também o próprio processo eleitoral é antidemocrático, porque o professor de base não consegue opinar, não consegue participar, muitas vezes não consegue nem saber o que está acontecendo. O sindicato sumiu das escolas em meio a um momento de profundos ataques à educação. Então, em Santo André e em geral no estado, o que a gente está propondo é aprofundar essa unidade que se expressou lá, com os professores dizendo não a essa burocracia e fazendo um forte chamado para que a gente construa uma POSP desde a base, com um sindicato que se proponha de fato a organizar as professoras e os professores em cada escola, que seja composto por gente que está nativa no chão da escola, lutando pela revogação do novo ensino médio, pelo fim da nova carreira, das APDs, e é essa força que vai permitir a gente derrotar o Tarcísio, esse bolsonarista que quer atacar a educação, os estudantes e os professores, e também se contrapor às medidas do governo federal, né, que aprovou o arcabouço fiscal, que é um novo teto de gastos, que está atacando os indígenas, né? E já disse que não vai revogar o novo ensino médio. Então essa é a força que a gente acha que é possível para poder colocar na rua, organizando desde cada escola, desde a base, para que a gente consiga derrotar esses governos e retomar o nosso sindicato das mãos da burocracia, que quer pacificar a nossa luta e esconder a nossa revolta. E o sindicato é a nossa ferramenta, ele tem que cumprir um outro papel, que é de organizar o nosso combate. Beleza. Obrigado, viu? Eu tô aqui com o Gustavo do POR e da corrente proletária, né? Da corrente sindical do POR, que também está na Chapa 2. E eu queria saber como vocês estão avaliando esse processo eleitoral aí, né? Que teve vários problemas, que não é uma novidade, né? Em processos da POSP, infelizmente, mas vocês acham que tem um saldo positivo aí, que dá para dizer com relação à politização da campanha, né, que foi promovida? Vocês acham que conseguiram levar pautas adiante aí, conversar bastante com a base? Ou vocês acham que o saldo está mais para negativo aí, com problemas aí do próprio processo eleitoral e da própria direção da POSP? Bom, primeiro agradeço novamente ao canal por nos oferecer esse espaço. Nós achamos o seguinte: em primeiro lugar, a gente precisa de um sindicato forte, porque a conjuntura exige. A situação do professorado é bastante tensa, nós temos muitos problemas acumulados e a gente precisa da nossa ferramenta política, que é o sindicato, para poder dar a resposta coletiva. Agora, a gente vê os problemas do processo eleitoral.
que expressam, na verdade, um problema mais amplo, um problema de fundo, que é o problema da burocratização. Nós temos uma profunda estatização dos sindicatos, porque existe uma política governista a partir das direções. Aqui na POSP, quem dirige o sindicato é a articulação sindical, junto com o PCdoB e seus satélites, e faz isso desde 1981. O primeiro da articulação que assumiu foi o Gumercindo. De lá para cá, a articulação sindical mantém a sua hegemonia, seu domínio sobre a direção da POSP. Lógico, nós sempre fazemos uma distinção entre sindicato e a sua direção. A POSP nós continuamos defendendo com unhas e dentes, porque é a ferramenta dos trabalhadores. Agora, essa direção é de fato uma direção que não corresponde aos interesses da categoria. E a gente viu isso com as diversas fraudes, com os diversos problemas ocorridos durante essa eleição. Há relatos escabrosos assim, de urnas que vão para casa da militância da Chapa 1 no dia anterior, e os caras voltam no dia seguinte, na maior cara de pau, com a urna para a subsede para fazer, né, a contagem dos votos da regional e trazendo para cá, né, na quadra dos bancários para contar da estadual. Onde os caras, a gente costuma dizer, brincando, né, que eles tocam tambor com a urna, os caras deitam e rolam, né? Isso é uma tônica do processo eleitoral na POSP há muito tempo, inclusive dessa vez não foi diferente. A novidade desse ano é que, lamentavelmente, setores que faziam parte da oposição, setores principalmente ligados ao PSOL, decidiram fazer uma virada na nossa avaliação, né, do POR, da corrente proletária na educação, uma capitulação. Esses caras, eles simplesmente abandonaram, debandaram, né, da oposição, enfraquecendo a luta contra a burocracia, e foram se juntar com a Bebel e com a burocracia sindical, o que é lamentável e teve vários impactos, né? Vou dar alguns exemplos. Você pega o caso da subsede da Lapa, ainda não foi apurado, né? Nós estamos a 1h34 aqui do sábado, não tenho ainda a resposta do resultado da apuração da Lapa, mas o risco que se corre lá é de uma subsede que está há quase 40 anos na mão da oposição, e o que não quer dizer que estava nadando de braçada esse período todo, pelo contrário, sempre foi disputa acirrada com a articulação sindical, com a situação. A oposição mantendo ali com muito trabalho militante aquela subsede como uma subsede de luta combativa, de oposição, e a maioria, principalmente pertencente ao Resistência e outras correntes, né, nessa eleição vão entregar de mão beijada a subsede para a articulação sindical. É o caso da minha subsede também. Eu sou da região do Tabuão, lá é a subsede de Itapecerica. Lá a articulação sindical tinha praticamente morrido, já não tinha mais nenhum representante, e a Chapa 1, que congrega a Unidos para Lutar e a FOS, né, que é a Frente de Oposição Socialista, que dirigem há muito tempo lá, inclusive com a Ana Lu, que é a POSP na Escola na Luta. Fizeram parte da última gestão da subsede com uma frente, né? Agora incluíram ali na chapa deles membros da articulação sindical, revigorando, digamos assim, fazendo ressurgir, projetando uma militância da articulação sindical na região que estava morta, né? E nós também temos, lamentavelmente, também notícias de problemas na nossa eleição. Ontem fechamos a nossa apuração. A Chapa 2 teve um pouco mais, a Chapa 1, desculpa, teve um pouco mais de 63%, por volta de 63%, a gente da Chapa 2, oposição, tivemos 37%, então rompemos a barreira dos 20%, que, diga de passagem, é uma barreira burocrática, mas rompemos, o que significa que a gente vai estar na direção da subsede, como oposição. Mas recebemos, por exemplo, hoje, nas redes sociais, fotos, né, que comprometem a lisura do processo. Um professor, fez questão de tirar foto votando, depositando o voto na urna, e numa determinada escola, um professor conhecido, né, que sabemos que é daquela escola,
Só que na própria foto se verifica que ele está depositando o voto numa urna, a urna 5 no caso, sendo que aquela escola fazia parte do roteiro da urna 3. Quer dizer, o que a urna 5, que é enfim, de outro roteiro, estava passando naquela escola? Quer dizer, lá são 23 urnas, uma fixa na subsede e 22 volantes. Essa urna aí foi mais do que volante, né? Essa urna foi voadora, né? Ela percorreu, né, um percurso que não devia, o que mostra que houve problemas, sim, lá, né? Há uma evidência fotográfica, não tem como eles negarem, né? E a gente lamenta tudo isso, porque eram companheiros que eram aguerridos, unidos para lutar, por exemplo, e a Foz, só para encerrar, faziam parte da oposição combativa, saíram aos 45 do segundo tempo, debandaram para a Chapa 1, para a situação, para a Bebel. Sem contar que durante a própria passagem nas escolas para coletar os votos, o discurso deles era de desconversar que a Chapa 1 era da Bebel. Ficavam inventando historinha, dizendo que não era Bebel, era Fábio, escondendo, né, a cabeça de chapa deles, que de verdade, né, que é a Bebel, que expressa, né, porque o nosso problema não é pessoal, não é individual, não é a Bebel como pessoa, mas o que ela representa. Ela expressa uma política burocrática, ela sintetiza essa política da burocracia sindical, e você esconder isso, omitir dos professores, é puro oportunismo. Então essa é a avaliação geral que a gente tem. De maneira geral também, só para encerrar de verdade agora, nós avaliamos que ter mantido a Chapa 2 foi um acerto muito grande, porque significa que a gente não compactua com toda essa sujeira, com essa lama da burocracia sindical. Mantivemos, né, a nossa integridade, a nossa militância revolucionária intacta diante de toda essa podridão, levantando as reivindicações dos professores para fortalecer a POSP para enfrentar os desafios da conjuntura. Obrigado. Beleza, eu que agradeço, valeu. Eu tô aqui com o Richard da Resistência, do PSOL, né, que está compondo a Chapa 1. E eu queria saber como vocês estão avaliando esse processo eleitoral aqui, né, que tem aí algumas denúncias também acontecendo de problemas e tal, mas eu queria saber como vocês estão avaliando do ponto de vista da politização que esse processo trouxe ou deixou de trazer aí para os professores, para a categoria, né? Vocês acham que teve um avanço significativo no debate, nas pautas propostas aí, ou vocês acham que o balanço por enquanto está mais negativo do ponto de vista até dos problemas eleitorais aí e tudo? Bom, primeiro a gente tem uma opinião que a categoria vive um momento de fragilidade muito grande, que não só é decorrente da pandemia, obviamente que a pandemia agravou, mas também é decorrente das derrotas que a classe trabalhadora sofreu no Brasil e o movimento sindical, não só no Brasil, né? Então a relação da classe, da categoria com o sindicato, ela está bastante fragilizada. E isso é um problema que se agrava diante da existência de um governo de extrema-direita em São Paulo, que em poucos meses já demonstrou que vai ter o ataque à educação como um dos centros da sua pauta. Então, apesar das divergências que existem entre as correntes do sindicato, que são legítimas, fortalecem o debate político, nós concluímos que hoje a grande tarefa é recompor a relação da categoria com o sindicato. E nesse sentido, quanto mais unidade das forças políticas para atuar sobre a categoria, nós opinamos que era a melhor solução, a melhor política para responder esse momento de dificuldades que a gente se enfrenta. Eu vou falar o que eu senti da movimentação de campanha que a gente fez na região onde eu atuo, que é uma região historicamente dirigida pelos setores de oposição. E o que nós ouvimos na base da categoria é que, de fato, agora é o momento da unidade. Os professores e professoras que nós conversamos, e nós visitamos quase 100 escolas, fizemos muitas reuniões, expressaram esse sentimento de unidade. E acredito que nós conseguimos fazer um debate politizado, que localizou para a categoria não só os ataques que passaram, mas os ataques que estão postos, que o governo já anunciou, como a proposta de emenda constitucional que o Tarcísio Freitas pretende encaminhar para a LESP, que vai reduzir 5% das verbas do orçamento para a educação,
próprio anúncio de uma reforma administrativa que vai atingir 1.200.000 servidores, né? E também os desafios nacionais, né? Porque apesar da existência de um governo como o do Lula, que foi uma vitória importante da classe diante da ameaça que significava uma reeleição do Bolsonaro, as mobilizações e o peso que a extrema-direita ainda tem na realidade política do país também, na nossa opinião, é um tema que merece muito debate, muita armação por parte da categoria, porque é isso, tem um plano muito evidente da extrema-direita de tentar inviabilizar o governo que foi eleito, apesar das suas contradições, dos seus limites, de ser um governo de colaboração de classe. Então, acho que do ponto de vista de debater essas tarefas com a categoria e a necessidade de unificar a categoria para lutar contra o Tarcísio e a classe para defender suas bandeiras diante do governo Lula e das ameaças da extrema-direita, eu acho que o processo cumpriu um papel importante. Sobre as denúncias, a gente está no meio do processo de apuração, então eu acho que está se expressando a opinião majoritária da categoria. E os eventuais problemas têm que ser discutidos nos meios que existem. A comissão eleitoral estadual, as comissões eleitorais regionais, né? Então acho que não estou negando que existam problemas, mas são problemas pontuais que não podem levar a um questionamento do que é o processo em si, né? Porque eu acho que ele seguiu, na maior parte dos lugares, os ritos que estavam previstos e cumpriu, né, esse papel de restabelecer ou ir reconstruindo a relação do sindicato com a categoria. Beleza, tá bom? Obrigado. Eu estou aqui com o Arthur, professor da esquerda marxista, e também está aí no Professores pelo Socialismo, compondo a Chapa 2, né? E eu queria saber como vocês estão avaliando esse processo eleitoral, né, que tem aí umas denúncias bem problemáticas aí, que não é de hoje, né, que tem denúncia aí no processo da POSP, né, processo eleitoral, mas como que vocês estão avaliando o saldo disso? Vocês acham que deu para avançar o debate, né, entre professores, deu para construir coisas boas, propor coisas boas, né, deu para elevar o nível do debate, ou vocês acham que os problemas aí burocráticos ou outros tipos de problemas dessas eleições atrapalharam o conjunto das eleições? Vocês acham que o saldo está mais positivo, mais negativo? Tem outras observações? Bom, boa tarde. Para nós é um saldo positivo pelo seguinte, porque nós passamos nas escolas, nós conversamos com os professores e a maioria dos professores com quem nós conversamos entende a necessidade de ter um sindicato combativo, independente de qualquer governo, não só do governo estadual, como também do governo federal, que nós sempre argumentamos o seguinte: hoje nós elegemos um presidente de esquerda, reformista, que nós, como nós entendemos, mas de esquerda, para tirar o Bolsonaro e o bolsonarismo da presidência. Isso foi bem sucedido, isso foi uma vitória. Mas nós já esperávamos esse governo de coalizão, não é? E também nós já esperávamos um programa de adaptação da maior parte das correntes que historicamente fazem oposição às burocracias sindicais, que agora aderiram com armas e bagagens para o lado do reformismo explícito, do reformismo mais clássico, aquele reformismo mais ligado aos aparatos sindicais, etc. E o que está acontecendo na POSP agora talvez seja o exemplo mais escancarado disso, porque é sempre bom ressaltar algumas coisas. A POSP é, se não o maior, um dos maiores sindicatos da América Latina. E se destaca do cenário sindical brasileiro pelo seguinte: era um dos poucos grandes sindicatos, pode ser que tenha outro, mas eu confesso para você que eu não sei. Eu sei que em São Paulo é o único grande sindicato que não cobrava imposto sindical. As estruturas do sindicato, as nossas dependências, o prédio, nossa sede na República, a casa do professor que fica na região do Nova Garoche, a colônia de férias, as subsedes regionais, todas eram bancadas única e exclusivamente com dinheiro que vinha das contribuições dos filiados, né? E o que nós estamos vendo na POSP hoje é que a maior parte das tendências que historicamente se opuseram ao grupo da articulação do PT, que é um grupo ligado diretamente ao Lula, à direção do PT, na POSP, chefiado desde alguns anos pela Bebel, a maior parte das correntes da oposição agora estão ao lado deles, compondo uma chapa com eles, se rendendo aos métodos deles, utilizando um artifício, na minha opinião, uma desculpa, que nós precisamos agora unificar todas as chapas para resistir ao fascismo. Mas a reflexão que nós fazemos é o seguinte: uma unidade, para ela ser efetiva, para ela ter alguma eficácia na política concreta, ela tem que ser baseada no programa correto. E não é possível você se aliar com os inimigos históricos. Na nossa classe, que é a principal deles, além do governo do Estado, obviamente, é a direção clássica da POSP,
e você esperar que essa unidade vai levar a categoria à frente, a avançar no sentido de obter mais conquistas ou a se tornar capaz de resistir ao fascismo, né? Então, na nossa avaliação, isso foi uma capitulação da maior parte da oposição histórica, tá? Que já vinha capitulando há alguns anos, não é de agora. Eu lembro a todos que das correntes que compõem a POSP em São Paulo, só teve uma que propôs desde o primeiro dia a palavra de ordem fora Bolsonaro, que é a esquerda marxista, sem querer fazer um merchan da minha organização, mas já fazem. E é fato, isso está registrado em reuniões de subsedes. Quem tiver interessado pode ir atrás que vai lá ver. Que de fato a esquerda marxista foi o primeiro a propor, e só depois que o povo abraçou e nós começamos a ver pelas janelas, até de condomínio de classe média, as pessoas pegando panela para gritar fora Bolsonaro, só depois disso é que essas correntes começaram a abraçar de forma bem relutante a palavra de ordem fora Bolsonaro, né? Então o que a gente está vendo hoje aqui, para concluir, é a culminância desse processo. É o resultado final de um processo de capitulações que já veio, que começou lá atrás. O saldo disso é o seguinte: apesar de estarmos em menor número agora do que estávamos antes, a oposição ao sindicato, eu acho que ela é politicamente mais coesa, porque a confusão é menor, ainda há diferenças programáticas grandes, mas dentro da chapa 2, você vê que há uma coesão muito maior no sentido de o que todas as correntes que compõem a chapa 2 encaram que o sindicato deve ser e como ele deve atuar. Agora a gente não tem mais aquelas discussões ad eternas da importância de fazer uma frente única com o Bebel, até com o PSDB, para resistir ao fascismo, sendo que é justamente essa união despolitizada que leva eventualmente a uma vitória do fascismo, né? Então é triste de testemunhar esse processo, mas como já dizia Trotsky, não adianta rir nem chorar, tem que compreender. Então a gente compreende e acho que é importante explicar isso aos professores. Beleza? Fechou, obrigado. Eu estou aqui com o Benê, da Baixada Santista, aí, da articulação aí construindo a Chapa 1, né, professor aí da POSP. Eu queria saber como vocês estão encarando esse processo eleitoral, né? Se vocês acham que ele está ajudando a elevar o debate, a melhorar o debate aí, né? O debate entre os professores para trazer melhorias de fato para a categoria, né? Ou se você acha que tem problemas aí no processo eleitoral, problemas entre as chapas, alguma coisa que está atrapalhando o avanço do debate, da conscientização dos professores. Como vocês estão encarando esse processo? Então, boa tarde, né? A construção da Chapa 1, dessa vez, ela foi unificada com vários setores da oposição, né? E eu acho que isso foi até um avanço, porque é uma coisa que a gente já deveria estar fazendo há muito tempo. Existem as divergências de ideia, tudo bem, mas eu acho que na hora para enfrentar um governo que a gente tem aqui em São Paulo, colocando a estrutura também nacional, acho que a melhor coisa que aconteceu dentro da POS foi essa unidade. Tivemos um concorrente que é a Chapa 2, né? Mas independente disso, eu acho que o debate está aberto para tudo, inclusive na Chapa 1, né? Os setores de oposição que veio somar com a gente, eu acho que vai assim clarear mais as ideias e as reivindicações deverão ser assim muito mais trabalhada, muito mais reivindicada, e a própria categoria também tem que ter essa consciência que se houve essa unidade é para melhorar a situação de todo mundo. Entendi. Então, a priori, assim, a Chapa 1 veio com várias correntes da oposição, né? Formou um bloco, eu acho que é um bloco que vai ajudar, e não é o fato de ter outras duas chapas, como a 2 e a 3, que está fora da discussão. Não, a discussão é para todo mundo, né? Afinal de contas, hoje, a classe do magistério, com todos os problemas que ela tem, o professor ainda é a referência para a sociedade. E para o conjunto da categoria, a tendência é ficar bem melhor do que já está. Tá bom? Beleza, obrigado, viu?